Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E finalmente foi ao ar um dos episódios mais aguardados de RuPaul's Drag Race, que é o Snatch Game. A gente costuma falar que ele é um divisor de águas porque a partir dele a gente consegue perceber de verdade quais são as drags boas e quais são as drags fracas da temporada, e que dali em diante fica fácil até mesmo a gente prever qual vai ser o top 4 final. Mas pela primeira vez eu acho que o Snatch Game foi realmente um divisor de águas, mas não tanto pelo desafio em si, né, pelo que foi mostrado nas personificações das drags, mas por todo o contexto em volta desse episódio, que culminou num final grandioso com um dos lip syncs mais incríveis que a gente viu em RuPaul's Drag Race. Então, de fato, esse Snatch Game pra mim foi um divisor de águas, mas não pelo que ele tradicionalmente nos apresenta como essa divisão, né, das drags que são boas e das drags que são fracas, mas por conta de toda a performance que a gente pôde assistir nos momentos finais do episódio referente ao lip sync, que pra mim foi, assim, histórico. Eu acho que esse vai ser o primeiro podcast sobre Snatch Game que eu vou falar que eu não gostei tanto do Snatch Game. Gostei mais do começo do episódio, o final, por causa da passarela e do lip sync, que vai ficar assim pro resto da vida na história. E eu não gostei assim tanto do Snatch Game porque também teve até umas críticas que rolou sobre a Vendi que também poderia se aplicar às outras drags. Mas em questão de desempenho, acho que assim, tava ok. Não tava aquela coisa de dar risada e gargalhada, mas também não tava tão ruim igual foi o Snatch Game do All Stars 4. Pelo que eu reparei, assim, essa coisa de temática em alto mar, Snatch Game do amor, é só mesmo assim, algumas piadas, porque pelo menos nesse não teve nem mudança de cenário, nem nada, foi só o Snatch Game mesmo, com algumas piadas sobre cruzeiros, e só. É a única diferença assim que eu vi, porque de resto tava tudo um Snatch Game normal. Nesse sentido de Snatch Game temático, a outra coisa também assim diferente era um tipo de assinatura que eles colocaram na bancada, né? Que foi o SS Sickening. Eu achei interessante essa brincadeira porque normalmente os navios, né, em que as pessoas fazem cruzeiro, eles têm nome. E eu acho que esse SS Sickening foi o nome que eles deram pro cruzeiro Drag Race. Mas diferente de você e diferente do que eu tô acostumado, né, a criticar em Snatch Game, até que eu me diverti um pouco com o Snatch Game, sim. A grande verdade é que eu nunca espero muita coisa do Snatch Game. Pra mim, Snatch Game sempre é superestimado. As drags costumam mostrar um desempenho bem fraco e me deixa sempre desanimado. Tanto que eu até zoei nas minhas redes sociais. Chegou aquela época do ano em que a gente sempre se decepciona com Drag Race, mas sempre estamos aí esperando ser surpreendidos. Mas eu até que gostei, ri um pouquinho. Ri várias vezes, na verdade. E pra mim, as drags que foram mais fracas nesse desafio foram Miss Vendi, Brooklyn Heights e Yvie Oddly. E, de fato, quando Yvie e Brooke caíram no Bottom 2, eu achei super esperado, porque, putz, não consegui rir com elas em nenhum momento, e nem teve aqueles momentos em que a gente tem vergonha alheia e acaba rindo do desastre, né? Foi simplesmente assim, pavoroso, o que elas falavam não tinha graça, e a tal semelhança com o artista que elas estão personificando, que é necessário pro Snatch Game, eu não vi alguma. Embora as drags sempre escolham celebridades que às vezes não são tão famosas aqui no Brasil, tipo a escolha da Nina West, se a personificação for boa, acaba que isso salva o desempenho da drag, né? Mas nem no caso da Yvie, que escolheu a Whoopi Goldberg, que é bem famosa por aqui, ou da Brooklyn Heights, que escolheu a Celine Dion, que é uma cantora também muito famosa por aqui, nenhuma das duas conseguiu trazer a comédia necessária pra gente rir com elas. E nem tão pouco rir delas, né? Foi um desastre completo, eu achei assim, next. Muito, muito ruim. Referente às performances, eu concordei com o Bottom 2 e o Bottom 3, porque a Vendi também não fez, assim, dar risada. E eu achava que ela poderia até ter ficado entre as duas, mas foi inegável falar que a Yvie e a Brooke foram engraçadas, porque não teve nada engraçado. Igual você falou também, não teve nem aqueles momentos de desastre que ficam engraçados. Então eu concordei. A única coisa que eu não gostei foi do fato da Michelle ter criticado a Vendi, falando assim, a Vendi ela só foi ela mesma tentando imitar alguém. E eu acho que também que se aplica um pouco pra Silk, porque a Silk foi ela o tempo inteiro, só falando aqueles bordões da T.S. Madison, que ela sempre fala nas redes sociais. Ela também é bem engraçada, bem barulhenta, então não teve muito assim que a Silk imitar dela, porque a Silk já é meio que a T.S. Madison, só precisou só falar as frases. E o que eu acho que diferenciou ela da Nina foi que ela teve esses momentos de cortar uma pessoa, entrar no meio da conversa pra fazer umas piadas. Eu não achei assim tão engraçado, foi uma ou outra que eu achei. Na minha opinião, quem deveria ter ganhado seria a Nina.
por mais que as personagens dela não sejam assim tão reconhecidas aqui, eu até que achei uma piada ou outra engraçada, assim, igual eu falei. Esse Snatch Game pra mim foi ok, não teve nem tanta gargalhada e nem tanta decepção. Eu acho que eu salvaria assim, eu salvaria a Silk e a Plastique, porque até a Charo eu achei assim legal, mas igual também os jurados também tinham comentado, ela não se colocou tanto assim, não se impôs tanto pra ser engraçada e tão extrovertida como a Charo é. O que eu tenho mais pra comentar é isso, e tanto que no momento das críticas, uma das piadas da T.S. Madison é sempre ficar falando de centímetros, que ela sempre dá a entender que os centímetros da peruca é também os centímetros que ela tem de pinto. Então, a jurada, quando ela perguntou pra Silk o que ela tava se referindo aos 30, 40 e poucos centímetros, se era da peruca ou se era outra coisa. Aquele momento ali foi mais engraçado do que o próprio Snatch Game. Então, eu curti mais essas partes, assim, do que o próprio Snatch Game. Não foi um desastre total, mas também não é um dos Snatch Games, assim, que eu vá voltar pra reassistir depois. Pra mim, esse trio que ficou no bottom foi de fato mais fraco. Tanto Miss Vandy quanto Brooklyn Heights e a Ivy Oddly foram muito fracas e elas simplesmente não nos fizeram tirar qualquer coisa proveitosa do desempenho delas. E quando a RuPaul começa a fazer aquelas caretas, tipo, o que tá acontecendo, a gente já sabe que vai dar merda. E toda vez que aparecia Ivy e Brooklyn, era isso, né? A RuPaul fazia umas caras de tipo, véi, está acabando com o meu programa, para com isso. E o que me surpreende muito é que as duas drags mais foda na temporada até então foram as que tiveram o pior desempenho no Snatch Game. Isso é bom pelo menos pra gente ver que nenhuma drag é perfeita, que nenhuma drag é o pacote completo na competição, e por isso que elas têm que ser julgadas semanalmente, para que elas evoluam esses outros aspectos que são essenciais para elas levarem a coroa. Então, por mais que eu adore tanto a Brooklyn Heights quanto a Ivy, eu achei muito justo esse susto que elas levaram, não só pra gente poder humanizá-las mais e ver que elas também têm muita coisa a evoluir e que elas não são tão incríveis quanto a gente julga, como também pra elas terem um choque de realidade, né? Porque às vezes quando a drag tá com a crista muito alta no jogo, elas acabam se perdendo por conta da arrogância que elas acabam tendo. E nesse sentido de arrogância, eu acho que alguém que vai ter um tombo muito grande vai ser a Silk. Porque a Silk sempre se porta como a melhor que tem ali, né? Especialmente nos embates dela com a Ivy Oddly. Silk sempre falando que é melhor, que é superior, que é muito mais glamurosa, que é muito mais bonita, e que o que a Ivy faz é um lixo, que a Ivy não deveria estar ali, que ela já deveria ter levado o sachê away. Então assim, se até certo momento é legal a gente ver essa queda da Brooklyn Heights e da Ivy, para que elas possam ter um choque de realidade, continuar se dedicando mais pro reality, mas também conscientes de que a qualquer momento elas podem se dar mal e ser eliminadas. Por outro lado, ver a Silk vencer o episódio em que ela acaba batendo de frente com a Ivy, né? Mais uma vez, falando que é superior a Ivy e que queria ver a Ivy fora, eu acho que é bom, porque nesse caso a gente acaba vendo algo muito interessante, né? Duas drags que estavam tendo desempenhos completamente distintos. Enquanto a Silk vinha tendo uma trajetória irregular, hora ia bem, hora ia mal, a Ivy Oddly desde o início sempre indo bem, e embora ela tenha vencido somente um desafio até então, ela ficou no top 3 praticamente todos os episódios. Então assim, quando a Ivy cai e começa a receber as críticas e acaba tendo que dublar, é meio que também um alerta pra ela, tipo, bitch, para de ficar criticando as outras drags, para de ficar tentando ajudar os outros e foca no seu. O importante aqui no jogo é você focada no seu trabalho pra mostrar o melhor sempre. Em contrapartida, a gente tem lá a Silk sempre com o rei na barriga, jurando ser a melhor, e que venceu. Eu acho que foi justo assim, tipo, né, já que a gente também não tá ali vendo todo o desempenho completo do Snatch Game, a gente vê só uma parte, então se venceu foi porque ela mereceu, mas em algum momento a conta dela também vai chegar, porque ela tá muito arrogante, sempre desmerecendo das outras drags, e todo esse carisma que ela julga ter, jurando que a América vai amá-la. Sinto lhe informar, Silk, mas a América não está te amando, muito pelo contrário, a América está muito desgostosa com você. Então acho que vai ser legal ver os próximos episódios e ver até onde a crista da Silk vai levá-la pra quando o tombo dela que vai vir, e a gente sabe que vai vir, porque, né, alguma hora as drags acabam caindo, vai ser legal de assistir. Então, referente a esse embate da Silk versus Ivy, eu acho que a Silk tá com aquele complexo de superioridade, porque ela, todo episódio, ela tá se autoafirmando que é bonita, que ela é melhor que a Ivy. Nesse episódio, ela já chamou a Ivy de favelada e pobre, o que eu já detestei, porque não é de costume, mas muitas pessoas que têm graduação, pós-graduação, e vê pessoas como a Ivy, por exemplo, que tem um estilo totalmente diferente, querem ficar diminuindo esse certo estilo de onde ela veio.
meio, o que eu já acho totalmente errado. Eu já tô detestando a Silk, porque antes da temporada começar, você, eu acho que todo mundo falava que ela ia ser uma das melhores pessoas da competição e tá se tornando aquela pessoa chata que ninguém aguenta mais. Eu também, nesse episódio, detestei ela se autoafirmando que é linda, que a Ivy é pobre, o visual dela não é glamouroso e tal, e tanto que aí na passarela ela trouxe um visual totalmente diferente do que ela tava trazendo, assim, bem glamouroso, bem aqueles visuais dos anos 60 e 70, o que eu gostei bastante. Foi até bom ver esse lip sync entre a Brooke e a Ivy, porque no final, quando a RuPaul fala que as duas estão salvas, a Silk faz aquela cara de merda, né? Tipo, ai, que bosta, já era pra você ter saído. Eu também tava esperando que no Untucked tivesse, assim, algum embate entre as duas, porque sempre que tem essas coisas a gente já pensa no pior, mas não foi igual o episódio passado, que eu acho que deram drinks a mais pra ela pra ter isso. Uma outra parte, assim, também que eu achei totalmente desumilde da Silk foi quando a Ivy foi comentar com ela, conversar com ela sobre a explosão de raiva que ela teve no Untucked, que ela falou que a Silk era uma drag sem talento, e a Silk, tipo, não respondia, fazia aquela cara de tipo, ah, tá, você só tá falando isso só pra se redimir aqui na frente das câmeras, mas você não quer nem saber. Que a gente já viu que a Ivy é bem assim, né? Ela, às vezes, dá opinião, mesmo sem ninguém perguntar, falar nada, ela só joga lá na roda, porque é o jeito dela, e a gente viu isso que no Untucked mostra, né? Uma parte, a mãe dela conversando, e é bem assim, desse estilo que ela tem. Mesmo se a pessoa não quer que ela ajude, ela vai lá e tenta ajudar, mesmo sendo uma competição ou não. E isso é uma coisa boa, uma coisa humilde das pessoas. E vendo a Silk desprezar esse lado dela, é totalmente chato, totalmente deselegante, desoportuno. Então, por isso que eu não tô mais gostando da Silk. Acho que aquele momento entre Fifi versus Sharon que tá acontecendo agora, eu acho que assim, não tem o que a Silk faça pra voltar atrás, e eu também só tô esperando assim que chegue um episódio que a Silk caia também pra ela ter esse choque de realidade, tipo, pra ficar mais esperta, e também tem um momento que ela chame a Ivy de lado pra conversar igual a Ivy fica fazendo com ela, fazendo com as outras drags, pra ver esse lado mais humilde dela, porque parece que ela tá ali só focada no jogo, ela não quer saber de ninguém. Então o jeito é esperar mesmo pra ver até o final da temporada. Eu acredito que a Silk, ela tem todo o direito, como qualquer pessoa, de não aceitar as desculpas de alguém que a ofendeu. Só que a questão aqui é que a ofensa não partiu somente da Yvie Oddly, porque desde os primeiros episódios a Silk tem desmerecido a arte drag da Yvie. Embora não na cara dela, mas especialmente nos depoimentos, a Silk sempre fala que o estilo da Yvie é ruim, é fraco, e nesse 8º episódio ela piorou ainda suas críticas, falando que a Silk deveria ir embora, pegando suas tralhas, seus lixos, porque ela não merecia estar ali. Então assim, a Silk, quando convém, ela enche a boca pra falar que é cristã, que ela não vai fazer um desafio X porque isso é contra suas crenças religiosas. E aí, na primeira oportunidade em que ela poderia mostrar esse seu lado cristão de perdoar e de tentar fazer com que uma relação com outra pessoa flua de uma forma mais leve, o que ela escolhe? Ela escolhe o lado da arrogância, do rancor, e não desculpa a Yvie, e ainda desmerece o trabalho da Yvie no depoimento. E ainda tem essa postura, né, que você até mesmo comentou, de ser indiferente, de ser superior, do tipo, ah, eu venci, ela agora tá aqui com o rabinho entre as pernas querendo se redimir comigo só pras câmeras. E isso pra mim não vai fazer diferença porque eu sou fodona e agora ela vai ser eliminada. E eu achei bacana eles mostrarem isso, porque de outro lado a gente tem a Vanessa, que também se desentendeu com a Yvie, e foi um desentendimento até mais pesado do que o que a Silk teve no Untucked do 7º episódio. Só que a Vanessa mostrou de fato ser uma pessoa com uma postura mais madura. E a própria Vanessa que chama a Yvie num canto e pede pra conversar com ela e se desculpa e fala que aquele comportamento dela não foi legal, mas que ela tava de cabeça cheia e que ela gostaria de estar em bons termos com a drag e que elas se gostam e que isso seria bom pra elas levarem dali em diante, né? Não guardar mágoas. E eu acho que o ideal é isso. Nós que somos pessoas LGBTs, que já sofremos muito da sociedade e já somos mega excluídos, a gente tem que se unir entre si. A gente precisa se apoiar. Então, por mais que eu brigue com você ou você brigue comigo, o importante é que no fim do dia a gente tente se entender, porque, querendo ou não, se eu tiver na merda, eu vou ter que recorrer a um amigo, vou ter que recorrer a alguém também que é da comunidade, sabe que eu sofro, porque eu não sei, né, se quando eu tiver nessa situação ruim, a reação que a sociedade vai ter contra mim, enquanto que as pessoas que são semelhantes a mim, normalmente costumam ter uma empatia maior pra poder me ajudar. E eu acho muito ruim essa postura da Silk, sendo arrogante, nariz empinado, porque por mais que seja um jogo, ele acaba tendo repercussões na vida real. E a galera que tá aqui
fora assistindo vai julgar a Silk como a arrogante, a rancorosa, que leva as coisas muito a sério e acaba tendo um discurso diferente da sua postura. Então, se na cara da Ivy ela fica pagando de pode se desculpar, pra mim tanto faz, não tô guardando nenhuma mágoa, e pra piorar, no depoimento a Silk tá falando mal da arte drag da Ivy e criticando a Ivy de todas as formas, eu acho que isso diz muito contra ela. Então, nesse caso, eu achei muito válido a Vanessa e a Ivy, uma se desculpando com a outra e se entendendo e percebendo que o importante ali é elas estarem focadas no jogo, do que a Silk remoendo isso com a Ivy. E a gente conhece muito bem o programa. Se no início do episódio eles colocaram pra gente de forma bem explícita que havia um atrito aí entre a Silk e a Ivy, que culminou, né, nesse momento em que a Silk vence o episódio e a Ivy cai no Boron, com certeza a repercussão desse atrito entre as duas vai vir nos próximos episódios. Como vai ser resolvido, eu não sei. As duas podem acabar caindo no Boron e dublando uma contra a outra, ou então uma vence, a outra também cai no Boron, e aí a gente vai ver a reação delas. Mas eu gostei muito de ver a Silk revirando os olhos de ódio quando a Ivy foi salva. Eu adorei muito. Isso me lembrou muito a 5ª temporada, um dos últimos episódios, quando ia acontecer a formação do top 3 e aí caiu no Bottom 2 a Jinx Monsoon contra a Detox. A Jinx venceu o lip sync e aí a Roxy Andrews, que odiava a Jinx e tratava a Jinx da mesma forma com que a Silk tem tratado a Ivy, a cara de ódio e decepção que a Roxy fez quando viu sua melhor amiga sendo eliminada, né, no caso a Detox, e vendo seu grande desafeto a Jinx permanecer no jogo, pra mim foi maravilhoso e impagável. Então, ver a Silk também mantendo a mesma cara, tipo, de decepção e ódio, porque o seu grande desafeto da temporada permaneceu no jogo, pra mim foi um dos pontos altos. E é por isso que no início do podcast eu comentei que esse foi um episódio em que a gente de fato viu uma divisão aí entre as grandes competidoras da temporada e as fracas competidoras, porque por mais que a grande decepção do episódio tenha sido a Ivy e a Brooklyn Heights no Snatch Game, porque a gente reconhece que elas foram muito fracas, mas no final elas conseguiram dar a volta por cima. Tanto na passarela, que eu achei que a Ivy mostrou um look glamouroso, que a gente não esperava, porque ela sempre é estranha, né? Mas foi um glamouroso que é a cara dela, que é a identidade dela, sai um pouco do lugar comum. E aí, além disso, a Brooke e a Ivy dublam maravilhosamente bem. Pra mim, mostrou de fato que mesmo que elas vão mal no desafio, elas conseguem compensar de outra forma. E dessa vez foi no lip sync. Então eu só posso, assim, agradecê-las por tornarem essa temporada muito, muito boa. Porque pra mim, quem tem mantido o grande nível dessa 11ª temporada é de fato Brooklyn Heights e Ivy Oddly. Pra mim, é disparado o top 2 da 11ª temporada. Referente a isso também não tem como negar que as duas estão se saindo muito bem. Agora já é certeza que as duas já vão até a final. E nesse lip sync também não teve nem quem falar quem foi boa ou quem foi ruim, porque ambas se destacaram positivamente e ambas praticamente estavam fazendo uma aula de ginástica no palco. Até a Brooke lembrou um pouco da Sonic na 2ª temporada, fazendo aquelas coisas. E a Ivy também lembrou um pouco por causa da contorção que ela sabe fazer e tal. Também só queria comentar uma coisa antes, que em um dos comentários do YouTube tinham comentado como que a gente quer que tenha essas brigas e discussões no Untucked e a comunidade de Drag Race não seja uma comunidade tóxica. O que a gente tem pra falar é assim, o que a gente sempre fala quando tem essas coisas. A gente, como espectador, só pode assistir o programa e esperar por um entretenimento. A gente comenta uma coisa ou outra. Aqui, pelo menos no podcast, a gente sabe que é uma coisa voltada pra TV. E ali não é elas fora da drag que estão brigando por uma coisa que aconteceu numa boate. Ali é um programa de TV. Todo mundo tá estressado, todo mundo não tá tendo contato com família, nem pessoas próximas. Então, a gente só pode assistir e espera por essas coisas que é o nosso entretenimento que a gente vai ter pra ver quem tá se saindo bem, quem não tá se saindo bem e comentar aqui fora. Agora, essas outras pessoas que são assim tóxicas, que querem sair atacando, igual aquele vídeo que a Raja postou no Twitter, do cara falando, xingando ela, é problema das pessoas. São essas pessoas que não sabem assistir uma coisa de entretenimento e não ficar levando só pro pessoal. E é uma coisa que a Ivy também até comentou numa das entrevistas, que a gente como público só tem que assistir, não tem que falar mais nada. Tipo, não tem que vir com coisa de ódio pra cima de ninguém. A gente só comenta e pronto, acabou. E eu acho que também, assim, que até uma coisa chata você chegar num show de uma drag que participou do programa e falar, você foi extremamente ridícula ou chata em tal coisa. Essas coisas não é uma coisa que se comenta porque você não tava ali, você não tava nem sabendo. A gente também nem sabe, a gente só sabe de uma parte que passa na TV. Eu ainda continuo esperando, assim, que tem essas coisas, barracos, tretas, porque elas acabam se resolvendo lá dentro e a gente também tem um entretenimento muito bom. Então é isso que eu tenho pra comentar, referente ao barraco que teve lá nos últimos Untuckeds.
esse comentário que praticamente chama a gente de incoerente por querer ver barraco, mas não querer aceitar um fandom tóxico, pra mim é muito problemático e até mesmo desonesto. Porque, por exemplo, se a gente assiste uma série e essa série tem vilões e mocinhos, às vezes a gente torce pro vilão ou pro mocinho, isso é independente, mas a gente quer ver, por exemplo, que as pessoas que estão em atrito na série resolvam esse atrito, seja a base da porrada, seja a base, sei lá, de um sabotar o outro, mas a gente quer ver esse tipo de conflito rolando, porque isso instiga a nossa emoção, instiga a nossa imaginação. E em Drag Race é a mesma coisa. Por mais que a gente veja Silk e Eve como inimigas dentro da competição, dentro daquele contexto da 11ª temporada que foi gravado há quase um ano, por mais que a gente queira ver as duas ali em um atrito constante, a gente não deseja o mal delas. A gente não sai daqui depois que grava o podcast e vai mandar ódio nas redes sociais delas. A gente nesse momento está simplesmente comentando o que a gente acha de interessante nessas interações das duas. Porque assim como elas, nós também temos frustrações, nós também ficamos putos com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, e às vezes a gente quer resolver isso à base do grito, à base do xingo, e tem pessoas que às vezes querem resolver esses problemas até mesmo à base, né, da violência e tal, que a gente é completamente contra. Mas a questão é que quando a gente vê essas coisas em Drag Race, a gente, de certa forma, se identifica com aquilo, porque essas frustrações e esses estouros de temperamento conversam conosco, porque a gente também acaba passando por esse tipo de coisa em algum momento da vida. Então, é diferente a gente assistir algo e a gente reagir a isso que a gente está assistindo. Então, embora a gente curta assistir esse tipo de entretenimento e se divirta vendo esses dramas, a gente nem um pouco concorda ou corrobora com esses discursos de ódio, com essas ameaças de morte, porque isso acaba com toda a graça, com toda a diversão que é assistir Drag Race. Porque é muito legal, por exemplo, ver a Vanessa Vanjie gritando, né, com a Yvie Oddly, a Yvie Oddly respondendo também gritando, e depois a gente vai lá no Twitter e vê as duas trocando mensagens de carinho uma com a outra. Porque a gente vê que elas conseguem separar, né, o estresse da competição, conseguem separar a tensão de estar ali sendo gravadas o dia inteiro com a vida real aqui fora. O povo tem que entender que Drag Race é um reality todo roteirizado. Há produtores ali que querem que coisas X aconteçam e por isso eles vão instigar as drags para que essas coisas X aconteçam. Não é como se a gente estivesse vendo um jornal e vendo uma briga de fato entre a Silk e a Eve em que elas acabam parando na delegacia. Não é isso. Então as pessoas precisam entender e separar reality de realidade. Reality é isso que a gente tá vendo. É esse programa roteirizado, que as coisas são armadas e que às vezes tem as suas cartas marcadas, que drags específicas vão vencer e drags diferentes vão perder, mas vão acabar tendo uma fama muito maior, porque a forma com que o público recebe essas drags é diferente do que o programa está esperando. Quantas drags a gente viu aí que saem no meio da temporada sem nenhum tipo de reconhecimento dentro do show, aqui fora acabam sendo aclamadas e super celebradas pelo fandom. Então, há uma infinidade de coisas que envolvem Drag Race que ficam além do controle tanto dos produtores do programa quanto do fandom. Mas uma coisa que a gente consegue controlar é o ódio que a gente emana pro mundo. Então a gente não quer ver o fandom sendo tóxico, porque isso faz mal não só pra nós, mas especialmente pras drags. Porque deve ser muito ruim você abrir sua rede social e ver as pessoas desejando a sua morte, criticando a sua família, criticando o seu caráter. Porque ok, quando elas entram ali na passarela, elas estão abertas a serem criticadas mesmo. Nossa, o look da Vanjie tá péssimo, não aguento mais vê-la desfilando com biquíni. Isso é uma opinião válida. Agora eu virar e falar que a Vanjie não presta por X e por Y e que ela merece sofrer algum tipo de coisa, isso vai muito além do que o programa quer nos proporcionar. Então esse tipo de comentário, né, falando que querer drama e achar ruim que o fandom seja tóxico, pra gente realmente não vale de nada, porque esse é um tipo de comentário de alguém que às vezes não consegue separar essa questão, né, da realidade do reality. E eu espero que após a gente declarar isso, essa pessoa que fez tal comentário comece a perceber um pouco mais essa relação que a gente cria com o programa. Uma coisa é o que tá passando ali na VH1 durante essas 2 horas de entretenimento que a gente tem por semana. Outra coisa muito diferente é você ir na rede social de uma drag e desejar o mal pra ela, pra família dela e pra todas as pessoas que estão ao redor dela.
E a passarela dessa vez foi roupas com lantejoulas. Por mais que a Vendi tenha ido de novo com aquela mesma silhueta, eu acho que aquele jogo de cores que ela escolheu ficou muito bem nela, tanto o jogo de cores quanto as perucas. Mas no momento que ela já abriu aquela capa, eu já sabia que a Michelle ia acabar com ela. Daqui a pouco só falta a Michelle pegar a vassoura ali e meter na cabeça da Vendi pra ela entender que ela tem que mudar esse estilo, mas acho que, igual a gente também já tinha comentado, que ela levou essas roupas, então ela não tava fazendo algo lá no programa pra mudar esse estilo de roupa que ela tá usando. Mas eu gostei da seleção de cores, eu também achei que a roupa da Nina West ficou bem temática também, com o Snatch Game, que foi uma coisa bem marinheiro, americano, e também ficou muito bonito o visual. O visual da Suga também, que os jurados ficaram falando que tava bonito, não tava lá aquelas coisas, mas tava bonito porque ela sempre tenta trazer um pouco dessa cultura da Espanha, então ficou bem legal. E o visual, assim, que não tem nem o que contestar, que também ficou muito bonito. Acho que os dois, assim, melhores visuais que eu achei foi o da Ivy, por ela trazer essa coisa mais diferente, uma coisa mais glamourosa, e o da Brooke, que a gente já sabe que quando uma pessoa vai mal no Snatch Game, ela tem que arrasar na passarela no visual que ela tem. Então a Brooke, ela optou por fazer uma revelação na passarela e não no lip sync. E até foi levantada a questão pelos jurados de que se ela fez uma passarela muito boa e o desempenho no Snatch Game, será que isso poderia salvá-la de ir pro lip sync? Aí eu acho que já é uma coisa que eu não concordaria de que poderia salvar. Porque se o desempenho dela no desafio principal foi ruim, é o que deve ser mais levado em consideração. E isso é uma coisa que a gente já falou em podcasts passados. Não é só porque você fez o melhor visual de todos os tempos na temporada, você merecia ser salva por isso. O desafio não era o visual, o desafio era o Snatch Game. Então eu achei justo a RuPaul ter colocado também no Bottom 2 pra dublar por causa disso. Mas também a gente não pode contestar que ela tava com um visual muito bonito. Já o visual da Plastique, ela acabou pegando aquelas partes da roupa da Brooke, praticamente, e colocando no visual dela. Mas como ela foi salva, não teve o que criticar, eu acho que a Michelle, ou se não o Ross, falaria algo referente a isso, que, tipo, isso daí já foi usado, mas até que funcionou, ficou bonitinho. Eu achei que ficou assim, um pouco a roupa da Trinity, aquela roupa de goma de mascar que ela usou no All Stars 4. Só que eu optaria por ela ter tirado aquela parte do pescoço, que, sei lá, parecia que tava caindo, e eu não gostei tanto. O visual da Silvia eu também não tenho nem muito o que comentar, porque é um vestido, e não tava tão feio, digamos assim. Eu achei justo os desfiles, o desempenho e o Bottom 2. Eu achei essa passarela muito linda e eu acho que ela deu uma valorizada um pouco mais no que a gente viu no Snatch Game. Porque, como a gente já disse, no Snatch Game não foi lá grandes coisas, então alguma coisa teria que salvar no episódio e eu acho que a passarela teve esse papel. Pra mim, a Kéria arrasou demais. Aquele look dela meio zebra, eu achei fantástico. Me lembrou muito o filme 101 Dálmatas e a Cruella de Vil, né? Fanática com suas peles. O da Plastique achei bacana e eu curti a Plastique ter usado o mesmo acessório que a Brooklyn Heights usou na passarela dos signos. Pra mim deu uma boa ilusão pro look que a Plastique construiu. Agora, a Vanessa, coitada, o problema dela realmente é a silhueta. Eu acho que de todos os looks de biquíni que ela usou, esse foi o mais bacana, foi o mais original, especialmente pela capa. A capa que ela usou pra mim foi tudo, uma capa assim, maravilhosa. Usaria demais uma capa igual aquela, mas eu acho que o que pesou mesmo foi o fato dela estar, mais uma vez, com um biquíni no palco. E a Michelle Visage falou, já é a 6ª vez que a gente tá vendo a mesma coisa. Tipo, chega, não aguento mais. E deu pra ver que a Vanessa ficou bem assim, afetada, né, com essa crítica. Porque é isso, a maioria dos looks que elas desfilam ali, elas trazem de casa. Na oportunidade que a Vanessa teve de fazer um novo look, que foi do 7º episódio, né, a passarela com materiais naturais, a gente viu que a Vanessa resolveu fazer uma silhueta diferente. Fez lá um top e uma saia, ou short, né, aí fica a critério de cada um. Mas deu pra ver que pelo menos ela tentou aí seguir a dica do jurado pra poder apresentar um look e uma silhueta diferente do que ela tem mostrado. Mas aí quando elas acabam tendo que ir pro palco com um look que elas trouxeram de casa, a coisa pesa e aí ela mostra aquela mesma silhueta de sempre. O fato de ser a mesma silhueta de sempre que fez com que ela recebesse as duras críticas. Mas pela primeira vez eu achei assim que ela desfilou com um look de biquíni muito lindo, mas não foi suficiente, né? E é isso que me incomoda, por exemplo, em todo o percurso da Vanessa até aqui. Quantas vezes a gente viu ela no Bottom 3?
Foram várias já. E nenhuma vez ela caiu no lip sync, por mais que ela merecesse. Então eu acho que RuPaul tá segurando a Vanessa o máximo que ela pode, porque sabe que a Vanessa é garantia de memes, é garantia de comédia. Isso é muito importante pra RuPaul's Drag Race. Então o máximo que RuPaul conseguir segurá-la do Bottom 2, ela vai segurá-la. Mas eu temo que, a partir do momento em que ela estiver no Bottom 2, as chances dela permanecer na competição vão ser ínfimas, porque Vanessa tá com um desempenho muito, muito fraco. E não tem muito o que fazer, né, pra salvá-la. Não tem nenhuma vitória aí, não tem desempenhos memoráveis, então Vanessa, quando cair no bottom, vai ser assim, meio que fatal. No geral, achei que os demais looks foram muito bons. A revelação que a Brooklyn Heights fez foi maravilhosa. Ela chegou com o cabelão black, depois pulou pro cabelão loiro. E fora o look em si, né, que ela tava com uma capa também bem bacana. E depois com um look cheio de tiras e biquíni, foi muito legal. Suga, tem nem o que falar, o look pra mim impecável. A Ivy, pra mim, tem sido uma surpresa a cada semana, porque quando a gente pensa que ela vai trazer uma coisa, ela traz outra. Eu acho que isso é muito, muito positivo, porque a gente tá acostumado a vê-la com esses looks estranhos, e aí ela vem com um look mais glamouroso, sem nenhum fator estranho, então acaba que também isso é uma surpresa positiva, e eu acho que ela brilhou demais, especialmente pelo cabelão grande, né? Bem estilo Era Disco, bem estilo Pageant Girls, então eu gostei bastante disso. Agora, o look da Silk, pra mim, realmente foi o mais fraco da noite, e lembrou o look que a Latrice Royale usou no All Stars 4 no episódio do Makeover. Parecia uma versão pobre desse look da Latrice. Como a Silk falou que costumam chamá-la de Bebê Latrice, então acho que até válido esse look da Silk ser pobrinho em comparação com um look similar que a Latrice já usou. Então acho que essa é mais uma passarela boa, mas independente da passarela, não tinha como a gente formar outro Bottom 2 a não ser Ivy e Brooklyn Heights. Mas se a RuPaul optasse por mandar pro Bottom 2 a Vanessa contra a Ivy ou a Brooklyn, eu ia achar super justo, porque, nossa, Vanessa pra mim já tá assim, começando a expirar a data de validade no programa. Ela não tá mostrando nada demais e tem sido salva quando ela nem merece. Mas RuPaul's Drag Race é isso, né? Sempre há decisões polêmicas, as injustiças no percurso, e que graça teria o show sem essas coisas. Então eu gostei bastante desse episódio como um todo, e eu acredito que a gente tá indo pra segunda metade da temporada com ela mantendo um nível muito, muito elevado de qualidade. Os episódios têm sido muito dinâmicos, a gente tem tido muito drama, muito babado, muita emoção, porque o que tem sido as drags emocionadas. Ver a reação da Keria pra mim no Untucked quando recebeu a mensagem da mãe e da avó mexeu demais comigo, porque elas estão confinadas, elas não têm contato com os pais, e aí receber mensagem de pessoas que você ama te incentivando a continuar no jogo, mostrando um bom desempenho, pra mim realmente foi o ponto alto assim do episódio, nesse sentido de emoção positiva. Mas anteriormente a Ivy já tinha recebido, né, a mensagem da sua mãe, também ficou emocionada. Pelo menos dessa forma a edição conseguiu dosar, né? Um pouco desse drama puxadíssimo que a gente teve no início do episódio pra chegar nesse final com uma mensagem mais positiva e emocionante dos parentes para as drags que continuam na competição. E uma coisa nesse episódio que assim meio que deixaram de lado, que ficou apagada, foi a Kyria, porque no episódio principal a gente quase não viu a participação dela, sem contar do Snatch Game, e a gente mais viu no Untucked, que eu pensei que ela ia ter, sei lá, um infarto ali no momento, porque ela tava gritando tanto quanto ela recebeu aquela mensagem, porque a gente nem imagina que cada uma ali é diferente e a gente não sabe qual é a relação que elas têm com a família, se a família tá passando problemas ou não, porque nem sempre elas comentam ali no programa pra não se expor tanto, e nem todas querem se expor. Então acho que o Untucked assim foi o momento mais alto pra ela, e até que não tá acontecendo igual aconteceu com a Naomi, que ela ficou praticamente apagada no All Stars inteiro, só soltava bônus dela falando, conversando bastante, e nos episódios deixavam ela lá só fazendo um comentário ou outro. O Untucked assim também foi bom pra ver esses momentos emocionantes que a Ivy e a Kyria tiveram, e elas comentando também, e a maioria levaram as críticas tudo numa boa, só a Vendi mesmo que já tá preocupada, porque ela tá fazendo aquela mesma coisa, e o destino dela no programa já tá chegando perto do fim. Como não teve eliminação também nesse programa, até que a entrevista da Brooke e da Ivy, no final foi tudo ok, elas levaram, tipo, tudo numa boa, não tem aquele espírito entre as duas de você ou tal pessoa devia ter saído, não era nenhuma das duas pra ter ficado, porque a gente vê que as duas sabem separar um pouco dessa coisa de jogo e pessoal. Então, pra mim foi um episódio bom também, não tem muito o que falar.
Eu acho muito legal ver a relação da Eve com a Brooklyn Heights, especialmente no jogo, porque a Brooklyn Heights é a drag mais velha dessa temporada. Ela já tem 40 anos, enquanto a Eve é uma das mais novas, que tem os seus 25 anos. Ao menos era a idade que as duas tinham durante as gravações dessa temporada. E ver que as duas são de fato as melhores competidoras dessa temporada e que as duas têm uma maturidade muito, muito grande para a competição. Elas sabem que são boas e elas reconheceram, né, que de todas as drags que estavam ali, elas não queriam se enfrentar, porque elas sabem que a sua rival é boa e que por conta disso a permanência delas no jogo estaria em risco. E aí elas conversarem isso numa boa, né, reconhecendo como a outra é uma grande competidora e como isso impactaria na permanência delas no jogo, eu achei muito, muito bom. Porque isso pra mim mostra como elas têm um grande potencial de ser campeã, que reconhece a concorrência e não deixam que a arrogância ou que o bom desempenho até então no programa suba a cabeça e faça com que elas, né, se portem como as melhores e que seria injusto elas estarem naquela posição. A Ivy reconheceu que elas tiveram o pior desempenho no Snatch Game, que foi justo elas estarem ali. Ainda bem que dessa vez o Paul decidiu não eliminar ninguém e manteve as duas grandes competidoras no programa. Eu acho que daqui em diante, talvez a gente não vai vê-las mais no bottom, mas que se elas caírem no bottom, a gente espera que não seja uma contra a outra, porque se elas caírem de novo, duvido que a RuPaul vá dar double chanteio. Mas eu fico feliz que esse double chanteio tenha sido dado, porque o drama entre Eve e Silk vai permanecer e a gente vai ver, né, como isso vai desenvolver. Porque, relembrando mais uma vez a quinta temporada, Roxy e Jinx Monsoon viviam se degladiando o tempo inteiro e chegou no final, quem conseguiu se sair melhor foi a Jinx ganhando a coroa da competição. Achei muito emblemático que nesse episódio, especificamente, quem apareceu pra poder dar dicas pras drags no Snatch Game foi a Jinx Monsoon, que venceu a temporada dela e o Snatch Game da quinta temporada, trazendo uma personagem que ninguém conhecia, mas é aquilo que a gente disse, né? Se a drag for boa, ela vai fazer um personagem tão engraçado que a gente vai rir com ele, independente de conhecer ou não o seu comportamento, as suas características. E ver a Jinx ali com o RuPaul interagindo com as drags, fazendo graça, a gente pôde perceber por que ela mereceu vencer a quinta temporada e porque ela é uma das drags mais lendárias que passou por RuPaul's Drag Race. Fiquei muito feliz em vê-la. E tô ansioso, né, pra que nos próximos episódios mais drags apareçam, porque eu acho essas participações especiais muito, muito ricas, né? Não só pra temporada em questão, mas especialmente pra esses novos fãs que não conhecem essas drags de temporadas mais antigas e acabam percebendo que Drag Race, desde o início, sempre teve participantes maravilhosas que são, assim, um grande tesouro pra arte drag como um todo. Independente do Snatch Game ter sido bom ou não, eu gostei, mas o Rod não gostou, e eu entendo porque ele não gostou. Mas eu acho que também a gente teve mais um episódio grande, e nessa reta final de Drag Race, eu acho que a gente vai continuar mantendo aí uma boa qualidade e se divertindo muito até o fim. Então torço para que o próximo episódio seja muito divertido, e parece que vai ser, porque eles vão fazer aí uma paródia de uma série policial, e eu acho que isso tem tudo para nos fazer rir horrores. Assim, também só mencionando uma coisa, a RuPaul até tinha comentado, né, no começo da temporada, que como já são 11 temporadas de Drag Race, então uma drag ou outra cairia ali num episódio pra dar um oi, e é o que tá acontecendo. Nesse episódio a gente teve 2 participações. A Morgan, mesmo que tenha sido uma participação rápida, é bom pro pessoal ver que ela já participou do programa 2 vezes e infelizmente a Netflix não colocou o All Stars 3, mas tem gente que pode não reconhecer ou não tem assistido ainda as temporadas. E a Jinx, que você falou que foi bem emblemático colocarem nesse episódio. Eu também tô gostando, porque acho que essa 11ª temporada é assim, uma reinvenção de todos os episódios que deram certo no passado e estão colocando tanto pro mini desafio quanto pro desafio principal, mas só que com um tema diferente. Porque, por exemplo, o mini desafio foi dos livros, não foi lá aquelas coisas. Mas se você pegar os desafios passados, você vê que na 2ª temporada teve um desafio principal que elas tinham que fazer um livro e dar uma entrevista sobre o lançamento do livro. Então eu tô gostando assim de ver, tô bem mais animado pro próximo episódio pra ver se sai alguma coisa mais engraçada do que esse Snatch Game, porque é um desafio de atuação e improvisação. E ainda mais de uma sátira, né, de um programa policial, que tem tudo pra ser legal, né? Porque acho que se aqui no Brasil tivesse esse tipo de desafio e Drag Race, o pessoal ia fazer aquela lá policial disfarçado, que também tem tudo pra dar certo. Então a gente vai ter que esperar pra ver como que elas vão se sair nesse próximo desafio. O problema do Brasil é que a gente não tem séries da mesma forma com que os americanos têm as suas séries, né? O equivalente às séries nos Estados Unidos são as nossas novelas. Mas, se a gente tivesse algum desafio num possível RuPaul's Drag Race Brasil, que fosse voltado pra tema policial, com certeza seria esses jornais sensacionalistas que abordam, né, a criminalidade das grandes cidades.
Eu imagino que dá pra fazer uma sátira bem engraçada disso. Mas infelizmente, né, os nossos exemplos são exemplos bem fracos, porque pra mim esses jornais nem deveriam existir mais, porque eles são mais um atraso para a sociedade do que algum tipo de contribuição. Mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? E eu acho que Drag Race, quando pega a sua própria história e trabalha em cima dela, fazendo novos desafios ou mini desafios inspirados em desafios passados, eu acho muito bom. Porque eu não vejo problema algum em repetir desafio. Porque por mais que um desafio seja batido, que é o caso do Snatch Game, que a gente tem aí desde a segunda temporada, o grande diferencial são as drags. Então, se o Mamoru resolver fazer uma 12ª temporada idêntica à 11ª, eu não vejo problema algum, porque vão ser drags novas, com personalidades diferentes e com propostas artísticas diferentes. Então, assistir essas drags diferentes em desafios que a gente já conhece, pra mim seria rico da mesma forma, porque a gente reconhece, né, que as grandes estrelas de Drag Race não é RuPaul, não é Michelle Visage, não são jurados convidados, mas as drags que estão ali pra mostrar o seu melhor e tentar ganhar a coroa de Next Drag Superstar. Então, simbora continuar assistindo essa temporada, porque eu espero uma final grandiosa que vai nos deixar aí de boca aberta, como foi esse lip sync entre Brooklyn Heights e Yve Oddly. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.